Irmãos, me foi pedido que antes da segunda palestra eu apresentasse aqui alguns textos que eu tive o privilégio de escrever e que estão disponíveis aqui na nossa livraria. Eu até aqui já publiquei 5 diferentes textos, o sexto está saindo agora pela editora Fiel, se Deus quiser, em outubro, uma breve introdução à filosofia para cristãos. Mas aqui há 3 desses, 2 outros estão esgotados e devem voltar ao mercado agora em setembro, no congresso da editora Cultura Cristã. Então, para aqueles interessados no campo da educação cristã, esse é um livretinho, essa é a 2ª edição do Você Educa de Acordo com o que Adora. Educação tem tudo a ver com religião. Um livreto de um argumento só, que mostra que a relação entre educação e religião não é uma relação facultativa, como as pessoas imaginam, mas é uma relação necessária. Todo mundo educa de acordo com aquilo que adora. A nossa adoração determina a nossa educação. Então, se você está educando filhos, trabalha com educação na igreja, se você é um profissional da educação, esse livro é para você. Esse outro, bem mais geral, o Evangelho em uma História de Amor, Ruth e a Redenção. É a minha série de sermões em Ruth, pregada na igreja da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que alguns irmãos lá da igreja me estimularam a colocar em texto. Não é algo que eu tenho feito comumente, mas eu resolvi dar ouvidos lá a alguns irmãos e colocar em texto. E a editora Cultura Cristã me deu o privilégio de publicar. Então, se você gosta da história de Ruth e quer saber como é que cada um dos trechos dessa história apontam para a pessoa do nosso Redentor, este é o objetivo deste livro, o Evangelho em uma História de Amor. Uma pesquisa mais robusta, feita durante 5 anos na companhia de um amigo, o pastor João Batista dos Santos Almeida, pastor lá na cidade de Porto Alegre, a igreja local e a música no culto, o canto calvinista e os desafios contemporâneos. 2 pastores que enfrentaram vários problemas com música na igreja, ainda durante a sua juventude, resolveram dizer como é que a gente faz para lidar com esse assunto que é tão difícil. E resolvemos ir para o berço da nossa tradição, estudar a maneira como João Calvino, como pastor, lidou com música nas igrejas que ele pastoreou, na cidade de Estrasburgo e de Genebra, e então transpor os princípios que Calvino usou para a nossa cultura atual. Então isso aqui não é um livro do tipo, Calvino fez isso, faça igual, faça exatamente o que ele fez. Não, o livro diz, Calvino fez isso, ele fez porque ele estava aplicando esses princípios. Como é que esses princípios se aplicariam em uma realidade diferente, que é a nossa realidade hoje? Então, um texto que certamente pode ser útil, mais útil a pastores. Eu não acredito que ele está esse preço aqui. Até eu vou comprar para levar para casa e revender. Está mais barato do que eu compro na editora, não é? Então, vale a pena a igreja local e a música no culto, para aqueles que têm interesse neste assunto. Até 1h30 da manhã eu estou aí, ainda dá para fazer uma dedicatória, tá bom? Se você comprar. Adassa, é agora que começa meu tempo, depois da apresentação dos livros, tá? Ok, irmãos, quem é o homem dos nossos dias? Essa é a pergunta que eu quero responder, então, a partir de agora. E eu já quero dizer antecipadamente que o que eu vou fazer é traçar uma caricatura. Eu cansei de dizer a vocês aqui que as pessoas são diferentes. Portanto, eu só posso responder essa pergunta, quem é o homem dos nossos dias, traçando uma caricatura que apresenta traços gerais sobre o homem do nosso tempo. Bem, eu já adiantei ontem, não existe unanimidade na maneira de descrever o nosso tempo. Então, algumas pessoas chamam os nossos dias de
pós-modernidade, outros chamam de hipermodernidade, outros chamam de modernidade tardia. E se você estiver atento aí, você já percebeu que a questão central é como os nossos dias se relacionam com a modernidade, que é um período a respeito do qual a unanimidade é maior. Então, é meio unânime que do século XVII até o século XX, nós temos a modernidade. E aí a maneira como a gente denomina o nosso tempo é determinada pela compreensão que nós temos a respeito de como o nosso tempo se relaciona com aquele. Então, aqueles que acham que esse é um tempo diferente, costumam chamar de pós-modernidade. É o que vem depois da modernidade. Aqueles que acreditam que, na verdade, o nosso tempo é só aquele elevado às últimas consequências, aí chamam ou de hipermodernidade, ou de modernidade tardia, ou assim sucessivamente, certo? Mas não se preocupem com esses termos, eu não vou utilizá-los com frequência aqui, eu vou mais me referir ao homem dos nossos dias, ou à cultura dos nossos dias, para tentar definir o homem dos dias atuais. Bem, já que o ponto de referência é a modernidade, para a gente entender os tempos atuais, a gente precisa considerar um pouco o que foram aqueles dias. Os dias que vão lá do século XVII até o século XX. Então, é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. A mentalidade moderna, atenção, moderna não é dos nossos dias, certo? Os nossos dias, quando eu for me referir a eles, eu vou falar contemporâneo, tá bom? Modernidade, século XVII até século XX. A mentalidade moderna, ela nasceu muito impactada por ideias cristãs, oriundas do mundo medieval e do período do Renascimento, mas ao longo do tempo, a mentalidade moderna viu essas ideias serem diluídas dentro de uma moldura de pensamento que é uma moldura secular. O resultado foi que, durante a modernidade, embora a existência de Deus continuasse a ser afirmada, então a maioria das pessoas acreditava que Deus existe, que Ele está de alguma forma relacionado com o mundo, pelo menos no começo, a relação entre Deus e o mundo, pouco a pouco foi deixando de ser concebida como algo necessário. Se você conhece os termos técnicos, a gente poderia dizer que nós migramos de uma espécie de teísmo no início da modernidade, se a gente pensar ali no início do século XVI, período da Reforma, depois século XVII, para uma espécie de deísmo, na medida em que a modernidade se desenvolvia. Teísmo: Deus existe, criou o mundo e está relacionado com ele. Deísmo: Deus existe, criou o mundo, deu corda nele e soltou para ele funcionar sozinho. De vez em quando pode até interferir no mundo, mas não é ele quem governa, não é ele quem controla cada detalhe da existência humana. Então, a mentalidade moderna nasce teísta, se desenvolve para uma espécie de deísmo e, consequentemente, a ordem do mundo que antes era concebida, lá na Idade Média, como uma consequência da relação necessária entre Deus e o mundo. Então, por que o mundo é ordenado? Porque Deus está governando e controlando o mundo. Passou pouco a pouco a ser concebida como um fato em si, independente de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, das leis naturais, que parecem existir à parte de Deus, a gente está falando em uma ordem que é independente da atuação do Criador.
Então, o que eu quero que você perceba é que, pouco a pouco, o universo que foi declarado pelos cristãos ao longo da história, entre eles os reformadores, como o ambiente da providência de Deus, passou a ser visto como uma máquina que funciona seguindo modelos que podem ser previstos e de alguma maneira controlada. Quando a gente chega mais no final da modernidade, a existência objetiva da realidade continuava sendo afirmada. Ou seja, os homens acreditavam que o mundo real existe, eles acreditavam que o significado e o sentido do mundo real antecedia a experiência de conhecimento das pessoas, e, portanto, a mentalidade moderna continuava sustentando a existência de valores absolutos, como, por exemplo, a existência de verdadeiro e falso, a existência de bem e de mal, a existência de certo e de errado, a existência de belo e feio, mas o sentido e o significado do mundo passaram a estar situados nele mesmo. Então, no cristianismo, o mundo tem sentido e significado, mas quem atribui esse sentido e significado ao mundo é Deus. Na mentalidade moderna, mais secularizada, o mundo tem sentido e significado, e isso não tem necessariamente nada a ver com Deus agora, mas isso tem a ver com a própria realidade na qual nós estamos. Sem consciência da necessidade da revelação, o homem moderno começou a afirmar, e permaneceu afirmando ao longo de toda a modernidade, que a razão humana seria o ponto de partida suficiente e confiável para a interpretação da realidade. Então, feito aqui esse apanhado geral, vamos definir quem era o homem moderno, certo? O homem moderno era um homem objetivista. O que significa isso? Ele afirmava a existência objetiva da realidade. Então, o homem moderno não questionava se a realidade existia ou não existia, se ela era do jeito que ele a percebia ou não. Ele partia do pressuposto de uma perspectiva realista sobre a realidade. Em segundo lugar, o homem moderno era um homem muito racional. Ele considerava que a razão era um instrumento plausível, adequado para o conhecimento e o domínio da realidade. Então, um homem objetivista, um homem racional. Terceiro, um homem otimista. O homem moderno era um homem otimista. Ele nutria boas expectativas em relação ao futuro. Uma expectativa que era chamada de perfectibilidade. O homem moderno acreditava que ele estava, de alguma maneira, dominando racionalmente esse universo que é uma máquina e que pode ser matematicamente previsível, e que, portanto, através do domínio racional e científico da realidade, ele alcançaria a perfectibilidade. Eu não sei se você sabe, mas tem uma frase escrita na bandeira do seu país que tem tudo a ver com esse modelo de pensar da modernidade. Ordem e progresso. Ordem tem a ver exatamente com essa concepção matemática do mundo no qual nós estamos inseridos. Domínio racional tem a ver com a capacidade de cientificamente controlar essa realidade. E progresso tem a ver com a escatologia moderna. É aonde a gente vai chegar dominando a realidade na qual nós estamos inseridos. Consequentemente, quarta característica,
O homem moderno era relativamente comunitário. Em que sentido? No sentido de que ele ainda conseguia se ver como parte de um projeto coletivo. É claro que ele é menos comunitário do que o homem medieval, cuja identidade estava diretamente relacionada à comunidade, mas o homem moderno, embora veja nascer a ideia de individualidade, ainda é um homem que parece estar engajado em um projeto comum com outras pessoas. E ele é, quinta e última característica, também relativamente paciente. Então, o homem moderno tinha certamente apreço pela sua liberdade, ele tinha certamente apreço pela sua realização pessoal e individual, mas ele estava disposto em algum nível a negociar parcialmente essas coisas em prol de objetivos comunitários comuns. Por exemplo, o alcance da perfectibilidade a partir do domínio científico da natureza. Então, se você encontrasse um homem tipicamente moderno e perguntasse para ele: o que você está fazendo aqui? Possivelmente ele te diria: eu estou dando a minha contribuição para um projeto que é o projeto de domínio de uma realidade que é mecânica e fechada e que pode ser dominada matemática e cientificamente, a fim de que conjuntamente nós alcancemos a perfectibilidade. Certo? Esse é o homem moderno. Essa mentalidade e projeto foram profundamente enfraquecidos e começaram a ruir na primeira metade do século XX. E os estudiosos, ou alguns deles, não dá para falar os estudiosos de modo geral, percebem 3 tipos de causas diferentes para esse enfraquecimento e queda, desse modelo, dessa mentalidade. As primeiras são as causas científicas. Quais seriam elas? Algumas descobertas que questionaram a ideia do universo máquina. Lembra que a mentalidade moderna, ela está ancorada em uma teoria da realidade materialista. O universo é uma máquina. No entanto, alguns cientistas começaram a elaborar teorias e a fazer descobertas que colocaram isso em xeque. A gente poderia mencionar a matemática não euclidiana, a gente poderia mencionar a mecânica quântica, que mostra que no nível subatômico o movimento das moléculas não é previsível, e a gente poderia mencionar a teoria da relatividade de Albert Einstein, que mostrou que tempo e espaço não são entes tão absolutos quanto costumava se pensar, mas que eles eram relativos à velocidade. Então, a Einstein mostrou, por exemplo, que se você entrasse num foguete que viajasse acima da velocidade da luz, provavelmente ele encolheria e o tempo passaria em uma velocidade um pouco diferente. Por quê? Porque tempo e espaço estão relacionados de alguma forma a essas condições, dentre as quais está a velocidade. Então, isso começa a colocar em xeque a cosmologia que era adotada pela mentalidade moderna. Junta-se a isso algumas causas filosóficas, teorias que questionaram a suposta autonomia da razão humana e a capacidade dela de, por si só, dominar a realidade. Então, algumas teorias, por exemplo, como o idealismo kantiano, que mostrou que o homem não tem um acesso imediato e direto através de sua razão à realidade, e outras teorias, por exemplo, como o materialismo histórico do Karl Marx, que ganhou muita notoriedade e relacionou a razão ao domínio político, e a psicanálise do Freud, que relacionou a razão
às condições afetivas do ser humano. Pastor, o senhor concorda com todas essas teorias aí? Eu não, irmãos. Eu estou apenas mencionando teorias que fizeram com que a razão que era o instrumento fundamental para conhecimento da realidade começasse a entrar em xeque. Então veja, de repente você tem a cosmologia moderna sendo questionada, você tem a maneira como o homem moderno imaginava que poderia ser conhecer a realidade questionada, e para terminar, depois das causas científicas e das causas filosóficas, vêm as causas históricas. Alguns acontecimentos que jogaram por terra a direção do projeto moderno, a escatologia moderna. Lembra? Nós estamos dominando a realidade e nós vamos alcançar a perfectibilidade por meio do conhecimento científico. E aí então em 1914 até 1918 estoura a Primeira Guerra Mundial. E a humanidade começa a usar todo o seu equipamento de conhecimento, não para a construção e a perfectibilidade, mas para a destruição. A guerra termina em 1918 e você diz, ok, errar uma vez, tudo bem. Mas aí em 1939, estoura o quê? A Segunda Grande Guerra Mundial. E todo o aparato tecnológico construído por meio da razão humana, da ciência humana, para dominar a realidade, que segundo a modernidade levaria a humanidade para onde? Para o admirável mundo novo, agora é usado para destruir pela segunda vez a humanidade. Sem contar o aparato científico usado, por exemplo, na ocasião do Holocausto, nessa ocasião, que foi uma das páginas mais tristes da história da humanidade que nós já pudemos ler. Então, esses fatores, em geral, são vistos como fatores que começaram a colocar em xeque ou fazer ruir aquilo que eu chamei aqui de projeto moderno. E o que vem depois disso, ou como continuidade disso, a depender da nossa perspectiva, aquilo que a gente às vezes chama de pós-modernidade, é um momento de crise, certo? O nosso tempo, nós nunca deveríamos esquecer isso, é um momento de crise. E é muito difícil falar em um projeto pós-moderno, um projeto nos nossos dias. Porque, na verdade, os nossos dias, irmãos, eles são dias de decepção e de revolta. Decepção e revolta. Até porque, se você recuar um pouquinho mais na história, você vai se lembrar que essa não é a primeira vez que o ser humano está tendo uma decepção quanto à perfectibilidade. Durante toda a Idade Média, havia-se dito para ele que a igreja institucional haveria de conduzi-lo para lá, e ela fracassou. Durante a modernidade, disseram que a ciência o conduziria para lá, e ela também fracassou. O homem pós-moderno, portanto, é de certa maneira o filho decepcionado e revoltado da modernidade, enfrentando a frustração provocada pelo fracasso do projeto moderno. A gente nunca deveria se esquecer disso. Porque isso faz a gente olhar para o nosso tempo não apenas com indignação e ira justa, porque de fato indignação e ira justa deve ser parte da nossa experiência quando a gente vê o que está acontecendo ao nosso redor, mas isso nos faria olhar para o nosso tempo também com piedade. Piedade. Eu nunca esqueci uma distinção que o Dr. David Paulinson fazia em suas palestras, quando ele dizia que
nós temos muita facilidade para olhar para as pessoas e interpretá-las como pecadoras. Mas nós temos muita dificuldade de olhar para elas e interpretá-las como sofredoras. E a verdade é que as pessoas são as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o pecado produz sofrimento, o pecado causa sofrimento. Então elas são ao mesmo tempo pessoas pecadoras e sofredoras, que precisam ser confrontadas em seu pecado com a verdade do Evangelho, e ao mesmo tempo receberem a verdade do Evangelho como razão da nossa, ou como resultado da nossa piedade, em virtude do sofrimento pelo qual elas passam. Então, ao contrário do homem moderno, é aqui que a gente quer chegar, certo? Ao contrário do homem moderno, o homem dos nossos dias tem algumas características. Primeiro, ele é subjetivista. O que é isso? Ele rejeita a objetividade da realidade. Consequentemente, ele rejeita também a objetividade do conhecimento e dos valores. Para o homem dos nossos dias, o homem do nosso tempo, o homem que nós chamamos de pós-moderno, ninguém pode dizer o que a realidade é de fato. Na verdade, a realidade é aquilo que o sujeito diz que ela é. É daí que vem a expressão subjetivismo. Objetivismo vem de objeto, então o próprio objeto diz o que ele é. Subjetivismo, o sujeito diz o que o objeto é. Então o homem do nosso tempo é subjetivista. Ele acredita que ele é que pode dizer qual é o sentido e o significado das coisas. Em segundo lugar, ele também é irracionalista. Presta atenção, eu não estou dizendo que ele é irracional, certo? Estou dizendo que ele é burro, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele é irracionalista. O que significa isso? Significa que ele vive em função não da sua razão, mas de outros tipos de experiência. Por exemplo, a experiência afetiva. O homem moderno queria conhecer. O homem pós-moderno, o homem dos nossos dias, não está tão interessado em conhecer. Ele está interessado em experimentar. Ele está interessado em sentir. Certo? Porque ele já vem de um tempo em que a razão o frustrou. Então ele é subjetivista, ele é irracionalista. Terceiro, ele é pessimista. Ele não tem grandes expectativas em relação ao futuro. Os casamentos dos nossos dias já começam prevendo o dia que eles vão terminar. E em geral, se você conversar com um jovem ou adolescente dos nossos dias e perguntar para ele: o que você está planejando para os próximos 5 anos? Ele vai olhar para você e dizer assim: 5 anos? 5 anos é muito tempo. É isso, porque ele é um pessimista. Essa é uma característica do homem do nosso tempo. Basta você olhar para as músicas dos nossos dias, elas são melancólicas, não é? Às vezes eu fico lá ouvindo assim as músicas, meus filhos estão lá de vez em quando cantando, eu falo, eu não estou aguentando mais esse negócio, tem uma melancolia só, parece que o mundo vai acabar amanhã. É um pessimismo presente em nosso tempo. Em quarto lugar, o homem dos nossos dias é individualista. Ele descrede projetos de comunidade. E ele procura investir em seu projeto de realização pessoal. É por isso que o negócio de membresia de igreja é um negócio difícil nos nossos dias atuais.
As pessoas descreem de projetos coletivos, elas descreem de projetos de comunidade. Elas estão interessadas em realizarem-se individual e pessoalmente. E por último, o homem do nosso tempo, além de subjetivista, irracionalista, pessimista e individualista, é também imediatista. Ele é meio indisposto a renunciar à sua realização momentânea em prol de uma realização maior experimentada no futuro. Ele não quer pensar naquilo que vai acontecer depois. Ele quer parar aqui e agora. Certo? E você entende que esse homem não é um homem que nasceu ontem assim. Não é porque simplesmente ele acordou e falou assim, eu quero ser assim agora. Existe uma solidariedade na raça humana. A história moderna não é só a história da modernidade, é a nossa história. É a nossa história, porque nós temos um tronco comum. Nós viemos todos de Adão, e a história tem peso sobre nós. Então, quando você olhar para um adolescente imediatista, meio pessimista, ao invés de só brigar com ele, briga também, tá? Tenha pena dele. Olhe para ele com piedade, porque isso é o resultado de um desenvolvimento histórico do qual ele é, de alguma forma, uma parte. Obviamente, ele não pode se desculpar com isso, porque ele é um sujeito que tem o coração aonde? Na eternidade. Ele não é um sujeito meramente temporal, mas ele também é temporal e o desenvolvimento histórico tem impacto sobre ele. Então, grosso modo, as pessoas com quem nós compartilhamos o Evangelho, as pessoas a respeito, ou com quem nós conversamos a respeito da vida, as pessoas que pedem a razão da esperança que há em nós, são, caricaturalmente falando, essas pessoas. Subjetivistas, irracionalistas, pessimistas, individualistas e imediatistas. E eu não estou falando só de gente que está fora da sua casa. Talvez eu esteja falando do seu filho, adolescente, jovem, a quem você tem a tarefa de educar, e cuja educação envolve a apologética e a evangelização. A pergunta que não quer calar é: como nós podemos servir de modo responsável a Deus, num tempo como esse, atingindo a homens como esse? É essa a pergunta. É isso aí, Deus nos chamou para servi-lo agora, nesse contexto. E a pergunta é: o que a gente pode fazer para que essas pessoas sejam impactadas, tenham contato com a verdade do Evangelho? Lembra, o que nós podemos fazer não é garantia de que elas serão, porque isso só vai acontecer se pela graça de Deus o Espírito usar os nossos esforços. Mas a nós cabe ser responsáveis, porque Deus costuma usar esses meios naturais que Ele criou com a finalidade de cumprir o seu bom propósito na vida das pessoas. Ele pode fazer de um outro jeito? Claro que pode. Ele usou o sermão de um profeta que não estava a fim de pregar e que só tinha juízo para converter uma cidade inteira. Certo? Ele pode fazer de outro jeito, mas regularmente ele faz usando os meios naturais, que significam desanuviar diante dos olhos das pessoas, por meio de argumentação, por meio de exemplo, a verdade do Evangelho. Então, como a igreja pode fazer isso? Servir de modo responsável a Deus, a homens como esses, num tempo como esse? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu tivesse uma resposta para ela, eu já tinha escrito um livro, né?
Uma resposta definitiva. E provavelmente ele estaria entre os best-sellers, não por causa da qualidade do autor, mas por causa da importância do assunto, não é? Então essa é a pergunta de $1 milhão. E eu não tenho, obviamente, uma resposta do tipo, faça isso ou aquilo e então você estará apto e vai resolver o problema. Aliás, deixa eu ler para vocês o que o Francis Schaeffer diz a respeito disso em O Deus que Intervém. Ele diz assim, quando nos voltamos para analisar em maiores detalhes como podemos falar às pessoas do século XX, devemos enfatizar antes de tudo que não existem regras mecânicas. Dentre todas as pessoas, deveríamos nos dar conta disso, porque como cristãos acreditamos que a personalidade de fato existe, e é muito importante. Nós podemos, atenção, estabelecer certos princípios gerais, mas não pode haver aplicação automática. Nós não podemos, diz ele, deixar de apelar sempre para o Senhor, em oração e para a ajuda do Espírito Santo, para que tudo isso seja aplicado de forma efetiva. Pois bem, minha plaquinha já subiu ali dizendo que eu só tenho 10 minutos. Então deixa eu correr. Bem, eu já disse a vocês que uma das coisas que a gente tem que fazer, disse na palestra anterior, é lembrar que o ser humano do nosso tempo tem o coração na eternidade. E que o problema dele só será resolvido com o quê? Evangelho. Esse é o primeiro passo. Se a gente esquecer disso, a gente já vai começar a nossa caminhada na dívida e perdendo sem condição de recuperar. Agora, dito isso, e com isso em mente, nós também devemos considerar, acho que é isso que a gente tem que fazer, a particularidade do homem dos nossos dias e nos esforçarmos para apresentar a ele o Evangelho de um modo que ele possa compreender. Dizer isso é tão complexo que eu preciso mencionar uma autoridade para me embasar. Em 1959, o Dr. Martin Lloyd Jones pregou um sermão em Marcos capítulo 9. Eu não sei se você se lembra desse episódio. Jesus está descendo do Monte da Transfiguração e ele encontra os discípulos em dificuldade com um menino endemoniado. E aí os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus diz, essa casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vejam a aplicação que o Lloyd Jones faz no seu sermão desta passagem. Com todo respeito, eu não estou recomendando a exegese do Dr. Lloyd Jones. Eu estou apenas chamando a atenção para a aplicação. Ele diz assim, aqui neste menino vejo o mundo moderno. Moderno para ele é contemporâneo, tá? E nos discípulos posso ver a igreja de Deus. Percebo claramente uma grande diferença entre hoje e 200 anos atrás. Ou, na verdade, até mesmo 100 anos atrás. A dificuldade naqueles primeiros tempos era o fato de que homens e mulheres encontravam-se num estado de apatia. Eles estavam mais ou menos adormecidos. Não havia uma negação generalizada da verdade cristã. O fato era apenas que o povo não se preocupava em praticá-la. Tudo o que você teria que fazer então seria despertá-los e incitá-los. Mas a pergunta é, a situação ainda é a mesma? Qual é esta casta? Pergunta Lloyd Jones. Qual é a casta de demônios contemporâneos? Não é isso? Ele vai dizer, o tipo de problema que enfrentamos é muito mais profundo e desesperador. A fé em Deus praticamente desapareceu.
O homem normal hoje em dia acredita que toda essa crença em Deus, na religião e na salvação esteve incubada na natureza humana por todos os séculos. Já não é meramente uma questão de imoralidade. A sociedade tornou-se amoral ou não moral. Olha o que Lloyd Jones diz. A própria categoria de moralidade não é mais reconhecida. O poder que os discípulos tinham, diz ele, era um bom poder e era capaz de fazer boas obras expulsando os demônios mais fracos, mas não teve resultado no caso daquele menino. Atenção, com todo o respeito que eu devo ao Dr. Lloyd Jones, eu não penso que a exegese que ele está fazendo aqui seja a mais precisa. Mas o meu ponto é a aplicação. Ele reconhece a necessidade de considerarmos quem são as pessoas a quem nós anunciamos o Evangelho, com quem nós vivemos, a quem nós falamos e que desejamos que conheçam a verdade de Jesus Cristo. Então deixe-me ser mais prático e apontar duas coisas que eu acho que nós precisamos considerar em nossa apologética e evangelização hoje, e que está diretamente relacionado a quem as pessoas do nosso tempo são. Primeira coisa, fatos da história do cristianismo e da história bíblica são completamente desconhecidos de boa parte das pessoas dos nossos dias. Sabe o que isso significa? Significa que em nossa comunicação com elas, nós não podemos pressupor que elas os conheçam. E eu acho que esse é um erro que nós cometemos frequentemente quando nós evangelizamos as pessoas nos nossos dias. Nós imaginamos que as pessoas conhecem os fatos básicos do Evangelho. Às vezes nós lidamos com pessoas que estão intelectualmente muito capazes. E aí a gente diz assim, eu não vou começar do básico. Eu me lembro, por exemplo, de quando meu pai, que é pastor como eu, estava elaborando um projeto de evangelização na igreja que eu pastoreava no início do ministério, junto com ele como auxiliar. E ele elaborou 4 lições básicas sobre algumas questões fundamentais. A primeira era, o que é a Bíblia? E eu me lembro de ter olhado para o meu pai e dito assim, pai, essa lição está muito simples. Como é que eu vou pegar essa lição e aplicar, por exemplo, para uma pessoa que é um doutor em medicina, ele é um doutor em engenharia, ele é um doutor em filosofia, como é que eu vou pegar isso e aplicar? Meu pai olhou para mim e disse, meu filho, lembra do que a Bíblia diz sobre ele? Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está cego. Frequentemente nós nos esquecemos disso e imaginamos que os rudimentos do Evangelho, as coisas básicas do Evangelho, são coisas simples demais para que pessoas possam conhecer. Algumas vezes nós usamos expressões na maneira como nós comunicamos o Evangelho às pessoas, que exigem todo um cabedal de conhecimento que as pessoas não têm. Vou dar um exemplo. Você olha para alguém que não conhece nada da história bíblica e diz assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha só, isso faz sentido para você, que tem todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento na cabeça. Agora, para alguém que nunca ouviu falar de sacrifício, isso é estranho. Por que é estranho? Porque sangue não limpa. Sangue suja. Certo? Então, às vezes a gente se esquece de que a gente está conversando com pessoas que já não têm mais conhecimento das coisas básicas do Evangelho, da história bíblica. No nosso tempo,
na nossa apologética, na nossa evangelização, nós não podemos pressupor que as pessoas conhecem as coisas básicas da fé. Nós vamos ter que inserir as coisas básicas na nossa conversação. E agora eu vou mostrar uma coisa que é um pouco mais complexa ainda. É que a própria mobília intelectual usada pelas pessoas em nossos dias, muita atenção a isso, já não contempla conceitos que são fundamentais para o entendimento do Evangelho e que eram comuns há alguns anos atrás. Por exemplo, pecado, culpa, verdade, são para as pessoas do nosso tempo palavras semelhantes àquilo que a gente está dizendo, palavras semelhantes, mas com sentidos absolutamente diferentes. Ouça essas palavras do pastor Tim Keller sobre a experiência dele plantando uma igreja na cidade de Nova York. Ele diz assim: nos primeiros dias da igreja presbiteriana do Redentor, eu vi inúmeras pessoas decidirem ser fiéis a Cristo. Mas em alguns anos, quando um parceiro sexual desejável surgia, essas pessoas simplesmente abandonavam a fé. Eu ficava estarrecido. Então percebi que em nossa cultura de Manhattan, o povo crê que verdade é simplesmente aquilo que funciona para mim. Não existe um conceito de verdade fora do campo empírico que seja real e não importa o que eu pense ou sinta. Quando eu ensinava que Jesus é a verdade, eles compreendiam do seu próprio modo. Eles não tinham mudado a sua mobília intelectual em termos de perspectiva global. Uma vez que Jesus não funcionou para eles, ou deixou de funcionar, ele simplesmente deixou de ser a sua verdade. O que o Tim Keller está dizendo aqui? Que quando um cristão fala, isto é a verdade, o que ele está dizendo é, isto corresponde à realidade criada por Deus. Quando um homem dos nossos dias diz verdade, ele está dizendo, isto é algo que funciona para mim. E às vezes nós estamos usando palavras que parecem que estão sendo entendidas, mas estão sendo entendidas de maneira diferente. Isso aqui para a educação de filhos é um negócio importantíssimo. Importantíssimo. E qual é a implicação disso? A implicação é que o nosso contato com as pessoas do nosso tempo não nos permitirá abrir mão de uma discussão a respeito dos fundamentos. Não tem jeito. Se você quiser evangelizar alguém, se você quiser tratar apologeticamente alguém com seriedade, você terá que discutir as coisas, os conceitos fundamentais. Você terá que dizer, o que você está querendo dizer quando você usa a palavra verdade? Vamos definir esta palavra? Não tem outro jeito. Porque senão a gente corre o risco daquilo que o Francis Schaeffer chamou de misticismo semântico. O que é isso? Falarmos a mesma palavra, mas com significados absolutamente diferentes e distintos. Então veja, isso é típico da nossa cultura. E é isso que eu estou chamando de contextualização. Às vezes as pessoas acham que é dizer assim, contextualizar é pintar uma parede de uma cor diferente, é começar agora a baixar a luz na hora da liturgia. Eu falo, isso é contextualização pragmática. Agora,
Vamos discutir com seriedade a mentalidade das pessoas. E o que eu posso fazer amando esta pessoa para que ela compreenda a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E para terminar, além de considerar as especificidades das pessoas do nosso tempo, eu creio que nós, como igreja, precisamos desenvolver aquilo que Francis Schaeffer chamou de uma dupla ortodoxia. Uma dupla ortodoxia. Schaeffer tem um livro chamado A Nova Superespiritualidade, que eu recomendo bastante, no qual ele dá um testemunho a respeito do seu trabalho no L'Abri. Para quem não sabe o que é L'Abri, L'Abri significa abrigo em francês, e foi o nome que o Schaeffer deu à casa dele, que foi o lugar que ele abriu para receber pessoas cristãs em crise de fé na Europa durante a década de 70 e a década de 80. E o Schaeffer dá um testemunho a respeito das pessoas que chegavam no L'Abri, e muita atenção a isso. Ele dizia que a maioria dos jovens que ele recebia lá, com crise de fé, não vinha de igrejas liberais, não vinha de igrejas heterodoxas, eles vinham de igrejas ortodoxas. Quando ele perguntava assim, qual é a sua igreja? A maioria dos jovens que chegavam lá com crise de fé não estavam vindo de igrejas liberais. Eles estavam vindo de igrejas ortodoxas. E ele diz que em sua análise, isso estava relacionado a duas coisas basicamente. Primeiro, a falta de estímulo à vivência intelectual. Palavras do Schaeffer. Grande parte dos jovens que chegam ao L'Abri com crise de fé, vêm de igrejas ortodoxas, mas que não estimulavam a vivência intelectual da fé. Eles não estimulavam as pessoas a pensar, a interrogar, mas simplesmente a crer, como se fé e razão fossem dimensões antagônicas da existência. A ortodoxia, diz Schaeffer, precisa, portanto, ser aplicada de modo consistente aos dilemas do homem contemporâneo. E talvez você diga assim, pastor, eu acho que o senhor está falando isso para as pessoas erradas. Porque a gente adora estudar. É verdade, e é ótimo que nós estudemos. Mas a minha impressão é que nós temos um grande esforço na nossa compreensão teológica e um esforço muito pequeno na aplicação da nossa teologia a outros campos do conhecimento. E esse é o grande drama de muitos jovens e adolescentes. É que quando eles querem conversar, por exemplo, sobre questões relacionadas à sociologia, filosofia, psicologia e outras coisas afins, nós ou ignoramos o que eles querem dizer muitas vezes, ou trazemos a conversa para o nosso ambiente de conforto, que é o ambiente da teologia, sem levar a sério a aplicação necessária àquilo que os nossos jovens estão enfrentando. Então, Schaeffer diz, a gente precisa de uma ortodoxia da doutrina, que é a aplicação da teologia à vida comum deste jovem. E por último, preste muita atenção nisso, e eu vou terminar com isso. Não porque não tinha mais coisa a dizer, mas porque a Daça já levantou ali a plaquinha de menos 10 minutos. Schaeffer dizia que isso se devia, em segundo lugar, à falta de encarnação da doutrina. A falta de encarnação da doutrina. Ele diz assim, por que os jovens chegavam lá?
porque famílias estavam se desintegrando, o divórcio em bases não bíblicas era frequentemente aceito, e de forma, ou de muitas formas, a geração mais velha não estava vivendo de acordo com a ortodoxia que pregava. Frequentemente, diz ele, havia pouco amor, pouca preocupação uns com os outros e pouca ou nenhuma comunidade. Em outras palavras, o que o Schaeffer está dizendo é o seguinte: o problema dos jovens que chegam aqui não é que eles não sabem a doutrina, é que eles não encontraram a doutrina encarnada no contexto da sua família, no contexto da sua igreja, no contexto no qual eles estavam inseridos. E sabe o que isso ensina para nós, irmãos? Que às vezes a melhor apologética não é o que a gente diz, é o que a gente faz. A gente fica desesperado querendo encontrar argumentos para combater, por exemplo, ideologias como ideologia de gênero, enquanto talvez o fortalecimento das nossas famílias fosse o argumento maior. Ou seja, se as pessoas olhassem para as nossas famílias na igreja e dissessem: como isso parece bonito. Se a nossa vida embelezasse o Evangelho, como o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que a nossa prática cotidiana deve fazer, talvez o nosso argumento ganhasse um pouco mais de peso no contexto da nossa comunidade. Até porque, lembra, a nossa cultura é a cultura da experiência. O que as pessoas mais perguntam lá fora não é se é racional, é se é lógico. O que elas perguntam é: funciona? E o meu ponto é claro que elas deveriam perguntar se é lógico também. Mas a pergunta não está de toda errada. Porque uma das verdades a respeito do Evangelho é que o Evangelho é a verdade verdadeira. E o que significa que ele é a verdade verdadeira? É que ele é ou está de acordo com aquilo que Deus fez, a realidade que ele criou para funcionar. Portanto, o Evangelho não é só lógico e consistente. O Evangelho também funciona na prática. E talvez nosso grande esforço, ou um dos nossos grandes esforços, deveria ser mostrar às pessoas, através da maneira como nós vivemos, o verdadeiro efeito do Evangelho na nossa experiência. Se nós fizermos essas coisas, isso é garantia de que as pessoas ouvirão e atenderão o Evangelho? Eu diria, não é garantia de que elas ouvirão o Evangelho. Mas nós poderemos dormir um pouquinho mais tranquilos, dizendo ao Senhor: Senhor, temos sido responsáveis no tempo que o Senhor nos chamou para servir. E agora nós dependemos inteiramente do Senhor, para que o nosso esforço alcance o coração das pessoas ao nosso redor. Que Deus nos ajude e que a mente de Cristo tome a nossa mente, a nossa cabeça de tal modo que os efeitos sejam vistos na nossa maneira de viver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.